Sejam bem-vindos à nossa apresentação. Me chamo Maurício e iremos falar sobre overloads e espaços de parâmetros. Nessa primeira parte, está indicando os autores do trabalho e os respectivos e-mails. Para iniciarmos, vamos somar três discos fechados, D1, D2, D3, no plano complexo, 2 a 2 disjuntos. A fronteira geométrica, definida por um círculo DJ, será denotada por γj, seja ij uma função definida no trabalho anterior, a inversão geométrica em γj. Com a métrica induzida do plano complexo x igual a D1 contido em D2 contido em D3, é um espaço compacto e complexo no qual as inversões L1, L2 e L3 induzem a um sistema dinâmico natural X. Na descrição do conjunto limite das órbitas, é possível associar um itinerário de cada órbita xn. No contexto analisado, as órbitas com o mesmo itinerário possuem o mesmo conjunto, definido em um trabalho anterior. Denotaremos por OTIL o espaço quociente associado com correspondente topologia quociente. O representante de xn em OTIL será denotado por xn. A aplicação f, definida por f com a seguinte expressão, é contínua e induz naturalmente uma dinâmica em OTIL. Em geral, para cada v igual aos pontos A, B, C, contido em Q, que será um cubo unitário, existe uma única medida de probabilidade boreliana, μ-v, invariante por f, com suporte em OTIL. Usaremos a notação H de f, v, definida por H, μ, v, f, para indicar a entropia métrica de f em relação à medida μ-v com função de parâmetro v. Sejam G, definido pela seguinte expressão, chegando à expressão, a fórmula 1, para cada lambda pertencente ao intervalo de 0 a ln de 2, seja S de lambda definido pela seguinte expressão, indicada. Na figura 1, podemos observar a figura de estudo do trabalho, contida no cubo unitário. O principal resultado deste artigo está resumido no teorema a seguir. O teorema 0.1 indica que para cada lambda pertencente ao intervalo 0 a ln de 2, esse lambda é uma superfície regular compacta. Além disso, ln de φ é o menor número real positivo para o qual S lambda é um ovaloide, sempre que lambda pertencente ao intervalo de ln de φ a ln de 2. No teorema 0.1, φ é igual à seguinte constante, que indica um número de ouro. Uma sequência imediata do teorema 0.1 é que a curvatura desses ovaloides, como função de nível, é ilimitada, como é indicada no coronário 0.2. Bem, meu nome é Otávio, eu darei continuidade à apresentação do Maurício. Em um trabalho anterior, que os autores também estudaram essa mesma função, eles obtiveram a hessiana e o ponto crítico dela. Com esse resultado, e utilizando o teorema da função implícita, é possível demonstrar que sempre que lambda for um valor regular para HF, a superfície implícita S lambda é regular e compacta, o que está resumido no lema 0.3. Como HF também está definida na fronteira de Q, algumas superfícies S lambda têm interseção com as faces do cubo Q. Em particular, a superfície S lambda está contida em Q, se e somente se lambda pertence ao intervalo aberto de Ln de φ a Ln de 2. E para demonstrar a proporção 0.4, nós utilizaremos essa figura aqui, que está demonstrada na figura 2, que indica esse cubo unitário Q. O sistema de coordenadas adotado é tal que as faces 4, 5 e 6 estão contidas nos planos z igual a 0, y igual a 0 e x igual a 0, respectivamente. Qual vai ser a ideia da demonstração? Nós iremos considerar funções definidas como a interseção da função h(f) e a superfície S lambda. Essas funções nós denotaremos por hj.
E qual que é a ideia? É estudar essas funções HJ em relação a máximos e mínimos. Aqui nós estamos demonstrando como é feito esse estudo com a função H4. Ou seja, nós temos que encontrar os pontos críticos dessa função H4 de x, y. E para fazer isso, nós consideramos os dois casos. Estudamos essa função em relação aos pontos da fronteira do domínio considerado e em relação ao interior do domínio. Quando nós consideramos o interior do domínio, nós utilizamos aquela metodologia de calcular o gradiente da função, e fazendo isso, nós conseguimos chegar à proposição 0,5, que nos diz que seja xy um ponto crítico de H4 no interior do quadrado 0,1, então x igual a y se somente se x igual a φ menos 1, e em particular esse ponto φ menos 1, φ menos 1 é um ponto crítico de H4. Partindo desse resultado, nós obtemos o corolário 0,6, que nos diz que a função H4 assume o valor máximo relativo no ponto φ menos 1, φ menos 1, que é igual a ln de φ. Além disso, nós conseguimos obter a proposição 0,7, que nos diz que H4 possui um ponto crítico no interior desse quadrado, desse domínio considerado. Já em relação às outras faces, basta notar que essas outras faces são equivalentes à face H4, a menos de operações de translação e reflexão, o que nos leva ao corolário 0,8, que simplesmente nos diz que as faces HJ possuem um único ponto de máximo global no interior do domínio do quadrado 0,1. Além disso, para cada J, Ln de φ é o valor máximo de HJ. Dando continuidade à apresentação, irei falar sobre funções admissíveis. Dizemos que uma função diferenciável f, definida por Rn para R, tem um ponto crítico no infinito se existe uma sequência xn em Rn com o módulo de xn tendendo ao infinito, quando n tende ao infinito, tal que o módulo do gradiente de x de n tende ao infinito, quando n tende ao infinito. Seguindo com a definição 0.9, supondo que f é de classe C2 em Rn, a função f é admissível se f de 0 for igual a 0 e f de x for maior que 0, próximo da origem. E no teorema, e seguindo com o teorema 0.10. Bem, analisando a geometria global do problema, nós temos que, para cada lambda pertencente ao intervalo Ln de φ a Ln de 2, denotaremos por k lambda a região fechada de R3 delimitada por esse lambda. O resultado a seguir é uma consequência do teorema 0.10. Para cada lambda pertencente ao intervalo Ln de φ a Ln de 2, a superfície S lambda é fechada e conexa. O compacto K lambda contém o ponto crítico de HF em seu interior. Além disso, HF de x é maior que lambda no interior de K lambda e é menor do que lambda no exterior de K lambda. Finalmente, se nós obtivermos essa desigualdade aqui ilustrada, nós teremos que o S-alfa está inteiramente contido no interior de K lambda, o que nos leva à proposição 0.12. Para quaisquer alfa e beta pertencentes a Ln de φ e Ln de 2, as superfícies S-alfa e S-beta são diffeomorfas. Além disso, nós temos a proposição 0.13, que nos diz que a superfície S lambda é diffeomorfa a uma esfera. Além disso, o diâmetro de S alfa ele tende a zero quando alfa tende a Ln de 2. Desses resultados anteriores, segue o corolário 0.14, que nos diz que quando alfa tende a Ln de 2, a área de S alfa tende a zero. Bem, chegamos aqui e finalizando nossa apresentação, temos que a estrutura egótica associada ao espaço de órbitas depende da medida de Markov invariante que estamos considerando. Cada medida está associada a um parâmetro e vice-versa. Portanto, é fundamental descrever esse espaço de parâmetros sob o aspecto topológico, geométrico, combinatório e mensurável. Por exemplo, para entender como essa estrutura muda a dinâmica mensurável. Bem, chegamos ao final da nossa apresentação. Quero agradecer a atenção e até a próxima. Essas foram nossas referências bibliográficas utilizadas durante a apresentação. Muito obrigado.